Oi gente, eu sou a Raquel, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou bibliotecária, escritora e leitora e por isso hoje eu trouxe para você as minhas 5 melhores leituras de 2025. Eu postei uma enquete no meu Instagram perguntando o que vocês queriam ver por aqui e acabou que essa opção das 5 melhores leituras foi a que venceu. E aí eu sei que a gente ainda tem pouco mais que um mês pela frente e é cedo, vamos dizer assim, para eu fazer um vídeo com as melhores leituras, considerando que eu ainda posso ler mais algumas coisas aí pela frente e entrar para essa lista. Mas mesmo assim, esses 5 livros que eu vou falar aqui, eles conquistaram meu coração completamente. E assim, não foi fácil, tá, fazer a lista, porque esse ano eu não li muitos livros, mas eu li livros muito bons, livros que realmente me conquistaram e ficaram marcados na minha memória. Então não foi fácil fazer essa lista, tá? Eu penei um pouquinho, eu fiquei olhando os livros, eu fiquei, eu quero falar desse, não, mas esse. E aí fiquei, né, tentando descobrir, assim, botar na balança tudo que eu senti enquanto eu lia, como ficou, sabe, depois a sensação quando eu terminei a leitura. Então acabou que esses 5 livros foram a minha resposta final. Então, eles realmente, assim, se tornaram o meu top dos tops de 2025. E eu separei 2 livros de não ficção, que são sobre a vida cristã, e 3 livros de ficção. Então eu vou começar falando sobre os não ficção e depois eu falo sobre os de ficção. E é isso. Então, o primeiro livro que foi a minha melhor leitura, né, dessa lista, e no caso tá entre as melhores leituras dessa lista, foi o primeiro livro que eu li esse ano, inclusive. Eu não lembro se eu li ele em janeiro ou se eu li em fevereiro, mas eu sei que eu li ele bem no iniciozinho do ano, que foi Fogo no Parquinho, do Iago Martins. Esse livro, ele trata sobre namoro à luz da palavra. E o que eu mais gosto sobre esse livro é justamente como ele confronta certas práticas que se tornaram comuns no meio cristão. Então ele fala sobre uma convivência íntima demais, ele fala sobre, como eu posso dizer, carícias exageradas, esse olhar que não deveria, sabe, um olhar meio além do que deveria. E quando eu digo isso, eu tô falando sobre o casal nesse período deles de namoro, sabe? Porque tudo que ele fala no livro é justamente trazendo à tona que determinados tipos de comportamento entre um homem e uma mulher deve ter apenas após o casamento. Então, o Iago, ele traz esse assunto de uma forma muito explícita, tá? Ele não poupou palavras. Eu falo isso pra todo mundo. Toda vez que eu vou indicar esse livro pra alguém, ou quando eu vou conversar sobre, eu sempre comento como eu senti que ele não poupou palavras. Ele não foi suave na maneira como ele abordou. Ele foi bem direto. Então, assim, é um livro daquele tipo que logo que você começa a ler, você fica, nossa, caramba, não tava esperando por isso. E aí a cada capítulo é exatamente o não tava esperando por isso. Você não para de ter essa reação. Então, assim, é um livro que eu achei bem legal. Ele traz contexto histórico pra meio que situar certos pontos, certas histórias que ocorrem na Bíblia. Então, assim, ele vai a fundo mesmo do assunto e eu achei que esse livro, assim, ele é bem revelador. E ele é muito... Ele me confrontou bastante. Eu acho que, assim, é um tipo de livro que todo mundo deveria ler. Seja você solteiro, seja você alguém que está namorando, tá noivo, casado, enfim, não importa, né? Eu acredito que é um livro muito importante e que a gente deveria levar mais a sério esses aspectos sobre essa vida a dois. O segundo livro, que foi uma das minhas melhores leituras, foi Como se tornar um cristão inútil, do Rodrigo Bibo. E nesse livro, ele bebe muito da fonte do O Deus que Destrói Sonhos, né, que é um outro livro dele, mas eu achei que esse livro teve uma abordagem mais, como eu posso dizer, não tão intensa. O que é irônico, considerando o título, né? Tipo, como se tornar um cristão inútil. Você olha assim, eu acho que já causa, né, bastante impacto. Mas eu acho que foi menos intenso do que esse outro livro dele, né? O Como se tornar um cristão inútil, ele fala basicamente sobre nós não somos protagonistas. Você é chamado, de fato, a ser servo. Então, foi um livro, assim, muito bonito, entende? Ele relembra
sobre como nós somos chamados a servir a Deus e que Ele é o grande protagonista da história. Então ele desenvolve algumas coisas muito interessantes sobre a humildade nesse livro. E um pequeno comentário sobre um dos capítulos que se tornou um dos meus favoritos na vida, de capítulos de qualquer livro, que é Quem é Você na Fila do Pão? Se eu não me engano é exatamente assim. É o título desse capítulo, e eu ri muito quando eu li isso, então assim, eu achei super criativo. É um livro que serve meio que pra virar uma chavinha na sua cabeça, vamos colocar assim. Acho que é o melhor termo que eu posso usar, sobre você entender o seu lugar e que você foi criado para fazer a vontade de Deus. Ponto final. É um livro muito direto. E ele, como eu falei, ele não é tão intenso. E dá pra ler rapidinho. Então, assim, foi uma leitura extremamente proveitosa do início ao fim. E agora chegamos na parte de ficção. O primeiro livro sobre o qual eu quero falar eu, na verdade, ouvi ele, né? Eu tava querendo muito consumir mais audiolivro, e aí um dia eu vi que ele estava disponível e pensei, nossa, por que não, né? Eu tô querendo ler ele há tanto tempo, vou aproveitar a oportunidade. E a cada fim de capítulo eu precisava pausar e eu ficava assim, gente, o que foi isso? O que tá acontecendo? Eu preciso voltar e ouvir tudo de novo. Sério, o impacto que esse livro teve na minha vida mudou tudo. E o livro que eu estou falando é Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. E aí, pra você que nunca ouviu falar, ou vê esse título e fica, gente, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, o que é isso? Isso realmente é cristão? O Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz nada mais é do que realmente como se fossem cartas de um demônio superior instruindo um demônio inferior, tá? Sabe? Meio que o livro até brinca com a ideia de ser um tio instruindo seu sobrinho sobre como ele deve atuar no mundo, a quem ele deve atingir e como que ele deve mexer com a mente das pessoas, entende? E cara, que livro bom! Ele me instigou muito a continuar. Foi o tipo de livro que eu não conseguia descansar enquanto eu não tivesse terminado ele completamente. E é um livro que te faz olhar para sua vida e pensar em pontos específicos dela, onde houve uma atuação maligna direta, sabe? E que na hora você não conseguiu perceber, mas que depois quando você reflete, você fica, nossa, então foi isso. E aí você se atenta melhor para no futuro não cair novamente nessa armadilha demoníaca, sabe? Para não cair em tentação também, porque basicamente o livro diz, quem sai ganhando quando a gente não tá vigilante, quando a nossa mente não tá em Deus, quando nós não estamos firmes na palavra do Senhor, é Satanás. E assim, ele já é um perdedor, né, na realidade. Porém, ele quer que outros sejam perdedores com ele. Então, o livro traz à tona essa mensagem de você escolhe se você quer ser um perdedor com Satanás ou um vencedor em Cristo. O quarto livro se chama Os Pardais do Velho Mundo. Ele é a continuação do livro As Andorinhas de um Continente em Chamas. Faz parte de uma trilogia, então Os Pardais é o segundo volume. E, gente, esse livro é épico. No primeiro livro, né, a gente tem ali a introdução da história, dos personagens, do drama deles. Só que no segundo livro tudo é aprofundado. E também a gente descobre novos vilões, a gente descobre um novo problema gigantesco que os protagonistas precisam resolver. E, gente, o romance desenvolvido entre eles é brilhante, principalmente porque eles já são um casal no segundo volume, né? Então, assim, a gente acompanha eles juntos, sabe? Só que, obviamente, né, tem vários conflitos que acaba
gerando uns problemas ali no relacionamento deles, mas é tão gostoso de acompanhar, gente, a resolução dos problemas deles, e tem tantas cenas lindas dos dois, e ai, é o tipo de livro que faz você ficar soltando suspiros e dando risinhas, mas ao mesmo tempo também é o tipo de livro que você bota a mão na cabeça e fica, socorro, o que tá acontecendo? Sério, eu vários momentos eu botei a mão na cabeça e fiquei, e agora? E agora? Como é que eles vão resolver esse problema? E agora? Que vai dar tudo errado? Eu só pensava isso porque, gente, é brilhante. Ele é perfeito pra galera que gosta de distopia. Eu amo distopias, então, assim, ele é perfeito mesmo. E, como eu falei, épico. E o quinto e último livro se chama Cidade de Estrelas Caídas e Ira. Ele já vai pra vibe da fantasia cristã, tá? Então, assim, ele é sobre o apocalipse. A gente tem uma protagonista que acha que o poder que ela possui, na verdade, é uma maldição. Então, ela é levada pra um instituto onde ela vai aprender a lidar com os poderes dela, ao mesmo tempo que ela aprende a lidar com o fim do mundo, ao mesmo tempo que ela descobre que ela vai ter que lutar contra o mal, ao mesmo tempo que ela descobre que tudo que ela sempre pensou que fosse a verdade, na verdade era uma mentira e que ela nem conhece a verdade. Então, assim, é um livro recheado de loucura, de caos, de treinos, de relacionamentos sendo construídos. O romance desse também, ó, é um sabor, eu amo, entendeu? É um dos meus casais favoritos, tá? De todos os tempos. São os dois protagonistas dessa história. E é o volume 1 de uma trilogia, tá? Então, assim, eu já estou ansiosa pra ler o segundo volume e eu tenho certeza absoluta de que o segundo volume desse livro também será um dos meus favoritos, mas isso fica pro próximo ano, tá? Esse ano, Cidade de Estrelas Caídas e Ira é um dos meus favoritos. Ele é um livro muito, 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 muito bem escrito, tá? E ele é um livro que, assim, por mais que ele seja grande, você não vê as horas passando quando você tá lendo, sabe? A sensação é de que, sei lá, você imergiu tanto na história que quando ela acaba é como se você, tipo assim, voltasse, saísse do livro, voltasse pra vida real e ficasse, gente, eu tava aqui esse tempo todo. E é o tipo de livro também, tá? Que você também coloca a mão na cabeça e fica, o que tá acontecendo? É muito bom, gente, sério, foi, assim, uma experiência, tá? Ler esse livro, ele é brilhante. E é isso, essas foram as minhas 5 leituras favoritas de 2025. Se você assistiu até aqui, curte, compartilha, deixa um comentário também. Me fala nos comentários quais foram as suas leituras favoritas desse ano. Ou se não foram vários livros, foi um só que você leu, me conta qual foi esse livro. Também pode me contar de alguma leitura que você talvez não tenha gostado tanto assim. E, enfim, livros que você pretende reler, vai deixando aí nos comentários mesmo, tá? E muito obrigada por assistir até aqui.